maravilhoso, amém? Eu queria chamar o casal abençoado, Fábio Sampa, Sandra Sampa. Glória a Deus, aleluia. Bênção. Pensa num casal bênção. Glória a Deus. Queridos, eles têm um trabalho, eles fazem uma imersão, eles cedem a casa deles e fazem uma imersão para famílias, para casais. Olha, são instrumentos de Deus. Nós, na igreja, 2 casais que estavam atravessando dificuldades e aconselhamos a passar com eles nessa imersão, e eles voltaram flutuando nas nuvens, uma bênção. Então glória a Deus pela vida deles. Eu sei que vocês vão ser muito abençoados com a ministração desse casal. Então eu quero convidar você a ficar em pé mais uma vez, levantar a tua mão direita para abençoá-los, amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, Pai, obrigada, Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor trouxe, Senhor, o Fábio, a Sandra, Senhor, Deus, Deus, para nos abençoar nesta tarde, Pai. Obrigada, Senhor. Continua, Senhor, continua usando a vida deles, Pai. Que rios de águas vivas, Pai, flua, Senhor, do teu trono através da vida deles, Pai, e que inunde este lugar, Senhor, em nome de Jesus, trazendo cura, Pai, cura, que é o chamado deles, Pai. E eu tenho visto com os meus olhos, Pai, aquilo que o Senhor tem feito através da vida deles, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, que o Senhor os honre, Senhor, que o Senhor os use mais uma vez nesta tarde, Pai. Abençoa a família deles, Pai, os filhos, Senhor, e toda a sua geração, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos pela vida deles aqui hoje, Senhor, Deus, e nós os abençoamos no nome santo, que é o nome de Jesus, o Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigada, pastores. Boa tarde, igreja. Que alegria estar aqui sábado à tarde. Todo mundo podia estar aí fazendo outras coisas, não é mesmo, gente? Estamos aqui na casa do Senhor, o melhor lugar para se estar. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar? Amém, amém, Pai. É uma honra estar aqui com vocês nesse aniversário de 4 anos do movimento de mães intercessoras. A palavra fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E você, mãe que está aqui, você, marido que está aqui, você, filho que está aqui, você sabe de qual grupo você faz parte, amém? Vocês, mães, fazem parte deste exército de mães intercessoras, de mulheres sábias que edificam o lar, que transformam as casas, que transformam os maridos, que se transformam, amém? E é muito bom estar aqui, né, amor? Amém, Pai. Em nome de Jesus, tudo aqui hoje é para a sua honra e para a sua glória. Não é sobre nós, sobre mim ou sobre a Sandra, mas é sobre o seu propósito na vida de cada uma dessas vidas que estão aqui, papai. Jesus caminha entre nós. A sua palavra já diz que quando 2 ou mais pessoas estão reunidas em seu nome, ali o Senhor está, e o Senhor está. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para agir, para curar e libertar. Enche-nos, papai. Deus continua governando tudo. Nós entregamos todo o governo a Ti. Usa-nos como uma moedinha, gasta-nos como o Senhor quiser, faz como o Senhor quiser. E a mesma coisa com cada pessoa, com cada homem, com cada mulher que está aqui presente, Pai. Use-nos como boca do Senhor, e que a sua palavra toque a alma de cada pessoa, e que promova a cura. Espírito Santo, Espírito Santo Consolador, promova a cura. Vai acessando esse coração quebrantado,
já vai tocando, para que cada um escute aquilo que o Senhor está trazendo de forma especial para cada mãe intercessora, para cada homem que está assumindo aqui a sua posição maior de sacerdote. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A gente quer primeiramente agradecer pastora Sueli, pastor Maurício, muito obrigada. É uma honra e também uma responsabilidade muito grande estar aqui neste lugar com vocês, comemorando essa bênção desse projeto, gente. 4 anos, 4 de muito mais, né, pastor? Em nome de Jesus, né? Já alcançou nações, movimento das mães intercessoras. Isso é para a honra e glória do Senhor. E a gente sabe que o Senhor, quando faz por completo, faz inteiro, faz para realmente cair o queixo da gente. Isso aqui vai crescer muito, muito mais em nome de Jesus. Obrigada por estarmos aqui. Nós vimos, né, você apresentou, né, pastora, essas mulheres, as outras pastoras deste movimento, e eu fiquei impactada, né? Falei, uau, quantas mães, quantas mulheres guerreiras, né? Guerreiras que somos mesmo. Mas não só as mulheres, né? Todos nós que fazemos parte, né, do corpo de Cristo, nós já somos soldados do reino do céu, né? Nós somos guerreiros valentes, né? Guerreiros. Você tem uma igreja valente, pastora, porque enquanto o louvor estava aqui tocando, meu Deus, que bênção foi esse louvor, gente, que bênção é este louvor. Enquanto nós adorávamos ao Senhor, eu sentia muito forte no meu coração que aqui é um lugar que Deus encontra o que Ele procura, e o que Ele procura são verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores estão neste lugar, porque no louvor se revelou ao Senhor essa adoração, em nome de Jesus, para a glória dEle. Vocês, nós, cada um de nós aqui, os nossos pastores, né? Nós somos os adoradores que o nosso Senhor procura. Que assim permaneçamos, né? Até o nosso encontro com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. E é uma honra estar aqui também, além do 4º aniversário. Em primeiro lugar, porque é para o Senhor, e também porque esse casal de pastores aqui são queridos, moram no nosso coração, e é muito bom estar com vocês. Amém? Bom, eu e Sandra estamos casados há 28 anos, comemoramos agora em abril, e muito se deve também, note que é também a palavra, por conta de como nós cuidamos da nossa saúde emocional. Nós somos convertidos há pouco tempo. 7 anos. 7 anos de conversão. E nós investimos muito na nossa saúde emocional, assim, mas muito. Então, terapia, formação, imersão e glória a Deus. E a gente também já trabalha com gente há muito tempo. Então, desenvolvendo liderança, trabalhando com famílias, promovendo cura emocional. Mas só que não fazíamos isso com Jesus, porque nós ainda não éramos convertidos. Aí se vocês perguntarem assim, funcionou? Funcionou. A ciência que Deus permitiu que fosse criada está aí para isso. E ajudou muita gente. Mas aí eu quero só compartilhar com vocês, no início do nosso trabalho, nós tínhamos uma médica espetacular que nos supervisionava. E em algumas imersões a gente fazia as análises das fichas, né, da anamnese, a gente acompanhando o desenvolvimento deles. E às vezes essa médica muito experiente, 60 e poucos anos na época, que não era cristã, dizia o seguinte: você está vendo aquele lá, Fábio? Você está vendo aquela lá, Sandra? Aí a gente discutia o caso. Aí a palavra que era dita, por falta de conhecimento de Jesus, era: talvez nem com 5 vidas a coisa fique boa. De 7 anos para cá, quando nós nos convertemos, nós começamos a aprender a trabalhar com as pessoas, não por nós, mas para Ele. E aí, muitas vezes não era mais sobre nós, mas era sobre Ele. E aquilo que aquela médica, sem saber, sem conhecer Cristo, dizia que ia precisar de 5 vidas dentro da crença dela, nós testemunhamos que nesta vida em Cristo tudo é possível, amém?
Então aquela cura emocional que muitos da ciência são descrentes, nós temos total confiança e clareza que em Deus, em Cristo e no Espírito Santo, na cruz, tudo é possível, amém? E nós estamos aqui hoje pela cruz, e vamos usar a ciência para a gente se aproximar mais ainda da cruz, amém? Amém. Bom, quem aqui, se você se sentir à vontade, acha, não estou nem perguntando se acredita, é só se acha, que cuidar da alma é importante para que você cresça na vida espiritual, cresça em fé e ganhe intimidade com Deus? Levante a mão. Legal, a gente tem aqui acho que metade, meio a meio. Falei que nem japonês, né? Metade, é estranho isso? Metade, né? Patel, flango. Então a gente tem aqui meio a meio. Ok. Então vamos refletir junto para a gente poder continuar falando um pouquinho mais. Todo mundo aqui já escutou em várias pregações que nós somos espírito, alma e corpo. O ser humano é um ser tricotômico. Não tem como. Você só consegue estar em Cristo se você cuidar de você, e você é 3 partes, né? Então, o trabalho com o velho homem se dá, como o pastor aqui disse, com muita proficiência, no mundo espiritual. Ele também disse, na alma aqui, ele contou o depoimento deles, do casal. E no corpo. No corpo a gente tem aqui o pastorzão que cuida do corpo para chuchu, né, Maurício? Atleta de Deus, né? E a alma é extremamente importante. Nessa imersão que a gente faz, o que a gente mais faz é cuidar da alma. E nesse cuidado da alma, o terapeuta já não somos mais nós. A gente só tem uma coparticipação pequenininha. Porque o terapeuta que faz todo o processo, para quem que está aqui já esteve lá e é testemunha disso, é Jesus. É Jesus, é a cruz. Amém? Então o nosso alvo vai ser sempre Jesus, sempre a cruz. Mas o fato é, se você ainda não acredita que dar atenção para a alma é importante, minha sugestão é que você comece a dar atenção para isso. Porque pode ser que isso esteja te afastando ou represando bênçãos sobre sua vida. Aliás, a palavra ela é muito clara, né? Jesus veio, né? Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ele veio para libertar os cativos, não é isso? Quem crê nele, novo homem é, né? Com Jesus, todas as maldições já foram, vamos usar essa palavra assim, quebradas, ok? Mas se isso é verdade, se só aceitar Jesus já é o suficiente, a pergunta é, se ele veio para trazer vida e vida em abundância, você aceitou Jesus, se converteu, vem para o culto, serve na igreja, se você ainda não vive, e viver é algo que tem grande significado, se você ainda não tem vida e vida em abundância, acho que tem alguma coisa que precisa ser olhada aí. Sim ou não? Amém ou não amém? Então uma dica é, experimenta olhar para a alma. Talvez isso é muito comum no nosso meio, né, de convertidos, independente do tempo de conversão, né? Já entreguei meu coração para Jesus, sou ativo na igreja, às vezes até tenho uma liderança dentro da igreja, já levei muita gente para a igreja, mas no meu coração, né, minhas emoções, ainda há um desconforto, né? O meu emocional ainda me prejudica, né? Eu sou convertida ao Senhor, mas ainda não está do jeito que eu gostaria que tivesse. Como assim, Sandra? Sou tomado por raiva, por exemplo. Ainda não tenho paciência dentro da minha casa. Sou muito gentil com todo mundo lá fora. Na igreja, então, é sorriso de orelha a orelha. Mas em casa, até mesmo o pastor trouxe isso também, né? Em casa, não é mesmo, gente? Então, existe um cuidado também para a nossa alma, porque é na nossa alma que vão estar os nossos desejos, as nossas emoções, as nossas escolhas, boas ou más, né? Porque o Espírito vem do Senhor. Amor,
Vamos dar alguns exemplos aqui, ó. Sim. Família que vive em silêncio hostil. Como assim? Aparência, né? O que essa família mostra? Estou falando de cristãos, tá bom, gente? Só para a gente refletir sobre a alma. Entenda a alma como psique, ou onde estão os desejos, emoções e pensamentos. Vão à igreja juntos, mas dentro de casa não se falam ou só falam o necessário. Não precisa levantar a mão, pelo amor de Deus. Amém? Fruto disso, distanciamento emocional, ausência de comunhão verdadeira, ou filhos que se sentem ignorados ou rejeitados. A gente está envolvendo os filhos neste exemplo. Ninguém precisa levantar a mão, né, amor? Mas se alguém for embora agora, a gente vai entender que está fugindo do assunto, hein? Todo mundo fica aqui. A Sandra falou da raiva. Família controlada pela raiva e impaciência. Aparência. Eu sempre vou te dar a aparência e o fruto. Aparência. Fazem orações, leem a Bíblia, mas vivem se tratando com grosseria. Explosões emocionais frequentes, falta de domínio próprio. E detalhe, os filhos estão vendo tudo isso, né? Uma incongruência total. Fruto disso, um ambiente tenso, pesado, que sufoca o agir do Espírito Santo e gera medo nos filhos. Bora lá, vamos dar mais alguns exemplos assim, só para ver se de repente você se vê e você fala assim: opa, eu acho que preciso olhar para minha alma. Família super espiritual, mas fraca no relacionamento. Aparência. Fazem muitas programações espirituais, mas não se relacionam emocionalmente, não conversam sobre sentimentos, não demonstram afetividade. Fruto disso, consequências disso, né? Filhos e cônjuges que tentam ou que sentem que Deus é pesado. A fé se torna uma obrigação religiosa e não uma experiência viva. Olha só, às vezes o exemplo que a gente pode estar dando dentro de casa. Mais um exemplo, vai. Família que vive de aparências. Aparência, sorriso na igreja, disfarce na frente dos outros, mas em casa vivem críticas constantes, competição, falta de encorajamento e apoio. Consequências, fruto disso, dupla vida emocional, que gera falsidade e desânimo espiritual. Então, comecem a prestar atenção, a perceber como a sua baixa saúde emocional, ou seja, como as questões da sua alma não trabalhadas ainda em Cristo, te afastam de Deus. Fruto disso, um lar que vive emocionalmente preso ao passado, mesmo tentando viver a fé. Gente, precisa de mais exemplos ou não? Talvez você tenha se percebido em alguma delas. Amém? Então bora, cuidar da alma. Jesus já liberou, já deixou tudo disponível. Uma analogia que a gente pode fazer é tudo acessível nas prateleiras, né? Então, todas as promessas de Deus estão disponíveis, todas as libertações estão disponíveis, sabe? A nova vida, a vida em abundância, está tudo disponível. Toda cura, né, amor? Toda cura está física, disponível. toda cura emocional está disponível. Mas a gente nessa precisa... prateleira. Verdade. Só que ela está lá. Se você não for e acessar, este movimento é seu. A palavra nos mostra o bem. E a gente precisa agir. Então, para que a bênção aconteça, é a palavra em ação, amém? E a palavra fala da importância de você cuidar da alma. Quem já leu sobre isso na Bíblia, levanta a mão. Olha só que interessante, né? Um número muito menor. E é interessante, fala e fala bastante. A gente até vai ler alguns versículos aqui. Agora, por que é um número muito menor? Agora vocês vão começar a prestar atenção de como a Bíblia fala na alma. Por quê? Já foi agora informado para o seu cérebro que isso é importante, né? A ciência nos mostra que o cérebro tem um negócio chamado viés de confirmação, né? Ele só vê aquilo que a gente quer ver. Aquilo que a gente não está predisposto a ver, ele pula, né? Então é como se você só visse partes do texto. Agora, em nome de Jesus, você está ampliando a sua mente, você está renovando a sua mente, como em Romanos 12:2, você está ampliando a sua consciência, para que o Espírito Santo, na palavra do Senhor, comece a conversar com você de um jeito novo, de um jeito diferente, e vai trabalhar mais ainda, promovendo cura na tua alma, trazendo consciência e te aproximando mais das prateleiras, para acessar tudo que Jesus tem disponível para você. Amém? Amém. Amor, e você tem um exemplo para dar até da Bíblia, né?
Eu gosto de dizer, primeiro que eu gosto de me apresentar profissionalmente, quando me procuro, né, eu falo assim, eu sou uma psicóloga cristã. Gosto mais quando falo, encho a boca para falar cristã do que a psicóloga, na verdade. Então, isso faz toda a diferença. Por quê? Porque o maior livro de psicologia que existe, já existiu e não existirá outro, se chama Bíblia Sagrada. É ali na Bíblia Sagrada que tem todo o embasamento para a cura da nossa alma, para a gente tratar as nossas emoções. Vou provar para você. Em Provérbios, por exemplo, tem muita coisa. A Bíblia fala de tristeza, não fala, gente? A Bíblia fala de medo, dos nossos medos. A Bíblia fala de ansiedade. A Bíblia é o principal livro de psicologia, na verdade. Em Provérbios 12, 25, Salomão, filho do rei Davi, escreveu: um coração ansioso deprime o ser humano. Um coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento o anima. Gente, um coração ansioso deprime o ser humano. Sabe o que é isso? Significa que Salomão, quando escreveu isso antes de Jesus, há muito tempo atrás, quando nem se existia a ciência da psicologia e nem se pensava em criar, já estava lá. Ô, amor, pegando esse gancho, gente, ó, tem japonês que é inteligente e tem japonês que é igual eu. Então, eu vou falando com vocês igual a mim, ok? Eu com eu aqui, ó. Então, se é igual você, porque é mais inteligente, né, amor? Você vê que eu fiz questão de falar tudo errado, né? Então, gente, vamos lá, ó. Quando a Bíblia aqui está falando de coração, está falando do coração? De carne? Não. Está falando de quê? Da alma, das emoções, dos desejos, dos pensamentos. É muito comum hoje, né, em atendimentos terapêuticos, né? Ansiedade, depressão, não é nenhuma novidade para nenhum de nós. Isso tem acontecido cada vez mais e com faixas etárias cada vez menores. Crianças, 5 anos com ansiedade, crianças pequenas, né, deprimidas. E olha só, só esse pedaço de Provérbios, né? A gente vive numa sociedade, num ritmo muito acelerado. Todos nós, de certa forma. Inclusive as crianças, tá bem? Inclusive as crianças. E nessa parte emocional é como se fosse um carro. Sabe aquele carro que você usa e não tem manutenção? Você acelera pra caramba. E você sai rasgando com esse carro. E não cuida do carro. E acelera. E às vezes você não colocou água. Você não... Enfim... Uma hora esse carro vai dar um BO, não vai? Pois é, o emocional é a mesma coisa, né? A gente anda acelerado, né? A gente anda neste ritmo e assim como o carro ele dá uma arriada. Por quê? Porque gastou demais, foi um desgaste além do que ele dava conta. Sem a manutenção, o nosso emocional também. Então eu estou nesse ritmo e não estou me cuidando como deveria. E esse cuidado não é só busca de um profissional da área, é muito mais do que isso, mas enfim, não estou me cuidando e uma hora eu vou dar uma riada também, que nem o carro, e aí eu caio numa depressão. Esse é um clássico, tá? É como assim, para vocês terem uma ideia, isso vem de baseada que chega até nós, infelizmente. É muito comum, é muito recorrente. E Salomão já previu isso. É sensacional como o maior livro de psicologia que existe no mundo se chama a Bíblia Sagrada mesmo. Nós vivemos isso na nossa prática. Não é mesmo, amor? Amém. Então a gente vai ler mais alguns versículos aqui só para poder mostrar a importância da alma, como a Bíblia fala sobre a alma e o quanto é importante você cuidar dela. Então vai lá. 1 Samuel 16:7. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Vê o coração de carne? Não, japonês. Vê a alma. Ou seja, Deus se importa com o coração, com a nossa alma, logo o interior do homem. Salmos 23:3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O bom pastor cuida da nossa alma, trazendo alívio, descanso e direção emocional.
Deus quer que a nossa alma esteja em paz e saúde. 3 João 1:2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem sua alma. Vamos lá, mais alguns aqui. 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Depois a gente vai falar mais sobre as emoções aqui. Salmo 42:5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. A Bíblia reconhece a existência da tristeza e nos orienta a colocar toda a nossa esperança em Deus. Mais um, vai. 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Fez sentido para vocês? E lá em Provérbios, ele diz assim, 4:23, sobretudo, essa é bastante conhecida, sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E agora, diga, meu amor. E olha só, eu adoro esse versículo. A gente precisa prestar um pouco mais de atenção juntos neste versículo, porque o Senhor nos ordenou para guardar o coração, não é mesmo? Ele está mandando para a gente guardar os nossos filhos? Sobretudo, vamos trocar coração, ó. Sobretudo o que se deve guardar, guarde bem o seu filho. Não é o que está aí. Sobretudo o que deve guardar, guarde bem os seus bens. Longe de ser isso, né, gente? A gente sabe. Sobretudo o que deve guardar, guarde bem a sua família. É família ali? Sobre tudo que você deve guardar, guarde bem, seja lá o que for, o seu nome, sua rede social, seus seguidores, sabe? Quando o Senhor traz o coração, olha só, porque se eu guardo o meu coração, todo o resto virá. Se eu entrego o meu coração para o Senhor, então eu entrego as minhas emoções, eu entrego tudo que tem dentro desse coração. E a gente sabe que não está falando do coração de carne, a gente está falando da alma. Quando eu entrego tudo isso para o Senhor, meu Deus do céu, milagre opera. Aleluia. Milagres operam. Glória. Nós vivemos isso, nós testemunhamos isso de uma forma Amém. Que a gente, um dia de trabalho nunca é igual ao outro. Depois que a gente começou a viver isso também. Então a gente tem alguns casos, por exemplo, que existem muitos casos que a medicina não explica milagres, não é mesmo, gente? Não tem diagnóstico que justifique, a medicina não consegue alcançar um fundamento, a ciência não alcança, a ciência do homem. Mas para de Deus, para nós que acreditamos, é muito fácil. Milagre, Deus soberano. Na psicologia é a mesma coisa, olha só, não é só na medicina não, na psicologia também. Por isso que quem trabalha o tempo todo, eu gosto sempre de falar que Jesus, nosso rei, eu sempre o lembro de várias formas, e uma delas é assim, ele é workaholic. Ele pode ser, tá? A gente não, nós não vamos ser workaholic não, porque vai ficar ansioso e vai cair em depressão, lembra? Mas Jesus nos ama tanto, ele é workaholic, ele não para de nos cuidar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, e assim vai até a eternidade. É uma bênção. E a gente vê casos, dentro da psicologia, de pessoas que você vê a trajetória terapêutica, você pensa assim, como pensava, ou talvez ainda pense, a médica que nos instruiu por um tempo lá atrás no passado, de que não tem jeito. Esse aí não tem jeito não. Esse caso aqui não tem jeito. Mesmo que interne numa clínica psiquiátrica, não vai ter jeito, vai morrer assim. Pois é, isso, visão do mundo. Porque na visão do Senhor a gente tem visto verdadeiros milagres que Ele tem feito, inclusive na saúde emocional.
Tem pessoas que chegam em frangalhos, emocionalmente falando, em frangalhos. O casamento está destruído, vida financeira já era, já foi. Às vezes um nome sujo, filhos perdidos e por aí vai. Imagine as tragédias emocionais bem cabeludas, tá bem? Depressão, ansiedade, crises de pânicos diversas, transtornos psicológicos. A pessoa chega em frangalhos. E existe uma diferença, e agora o que eu vou falar para vocês é estatística na minha humilde, tá? É pequena amostra do meu trabalho, assim. Eu tenho um antes e um depois da minha conversão. O meu trabalho é o mesmo, certo? Mas existe uma Sandra que trabalhava antes, como existia um Fábio que trabalhava antes da conversão. E existe uma Sandra trabalhando que é convertida, a mesma coisa o Fábio. As técnicas se repetem, é a mesma. Mas tem uma diferença imensa agora. Porque agora a gente vê milagres nesses atendimentos, porque o paciente que chega até nós e ele crê no Senhor, meu Deus, a recuperação dele, a transformação do emocional dele é rápida, é profunda e é definitiva. De uma forma, de tal forma que a psicologia explica? Não alcança. E amor, a gente pode até não contar o caso, mas assim, para ilustrar um pouquinho, nós temos uma clínica social, né, com diversos terapeutas, todos cristãos, que a gente atende num valor super irrisório também. E a gente recebe muita gente da igreja, de diversas igrejas. E o que a gente tem constatado com a clínica e nos nossos atendimentos? É que esses cristãos que começaram a cuidar da alma, ou por alguma questão no casamento, ou na família, ou pessoal, deslancharam na igreja, deslancharam na fé. Sabe, eles começaram a acessar aquilo que antes estava represado. E olha só que demais, né? Vamos conectar ciência com espiritualidade. E por qual motivo acontece do processo dos clientes ou dos pacientes cristãos ser mais rápido? É porque ele começa a ter consciência daquilo que precisa ser trabalhado na alma, daquilo que precisa ser trabalhado nas suas emoções, e ele começa a orar e a pedir para Deus e a entregar para o Senhor. E conforme ele vai orando, sabe, e ele vai entregando para o Senhor, ele vai refletindo sobre, né? E o cristão já tem o Espírito Santo aqui, em nome de Jesus, ardendo e queimando cada vez mais. E o Espírito Santo vai falando. Então, quando ele vem para a próxima sessão, ele já vem com insights que os pacientes do mundo ainda não tiveram. Sabe? Então, o processo é muito mais rápido. Né, amor? Sim, teve um caso de uma paciente que, no fundo do poço, emocionalmente, né? Acho que muitos conhecem esse lugar, nós conhecemos também esse lugar do fundo do poço, emocionalmente. O vale da sombra e da morte. E o casamento já estava, por uma questão de poucos dias, iria terminar mesmo, com filhos, né? Uma família importante numa determinada cidade. Aí você fala, uau, como assim, né? E uma família que foi difamada porque falaram que tinha traição e todo mundo conhecia todo mundo. Enfim, uma situação bem triste mesmo, né? Uma família sendo destruída. E essa paciente, ela é uma mulher de Deus, ela é uma mulher de fé. E aí, entre um atendimento e o outro, né? Que são semanais, normalmente é essa frequência. Até a semana anterior, ela estava em frangalhos mesmo. Aí na semana seguinte, ela vem para a sessão totalmente renovada, né? Dava para ver até no semblante, no rosto, na expressão dela. Eu falei, uau, né? E aí ela me conta o que aconteceu. O que aconteceu foi que ela teve uma experiência com o Espírito Santo. E o Espírito Santo falou para ela, olha, não é para você terminar o seu casamento, você vai continuar lutando, e isso. E aquilo trouxe o renovo emocional para a vida dela de tal forma, numa velocidade incrível, que eu fiquei muito impactada. E aí
eu sempre falo, né? Também, né? A gente sempre fala, né, amor? Ora que melhora. Ora que melhora. Vamos repetir? Ora que melhora. Ora que melhora. Pois é, gente. Esse é o caminho. Então não precisa fazer Amor, terapia? Não, mas aí um ponto importante. Quando você ora com consciência das dores da sua alma, você está fazendo uma oração específica. E aí Deus vai trabalhar de forma específica. Por isso que cuidar da saúde emocional faz toda a diferença. Porque você sai da ignorância que Satanás manipula e vai encontrando a verdade que Deus liberou para que você acesse sobre você e entregue aos pés da cruz. Porque nós sabemos que por um homem fomos feitos pecados, sim ou não? E por outro homem, Jesus, fomos feitos criatura eterna, livres do pecado, livres de todas as maldições, amém? Só que agora a gente precisa acessar. E esta consciência de como a alma pecadora, de geração em geração, está em você, ou seja, como as suas emoções te manipulam através de Satanás, de forma negativa, é que você vai, quando você trata elas e cura elas, que você acessa o que está disponível na prateleira do Senhor. Amor, eu tenho uma sugestão, vamos começar a aprofundar agora? Bora. Nós falamos dos versículos, a gente falou da importância, todo mundo já tem clareza, agora é hora de comida sólida. Né? Bora? Bora. Então, você pode colocar de novo o versículo de Provérbios, sobretudo guarde seu coração. Acho que é 4:23, né? Se não me engano. Acertei? É isso, 4:23. Bora lá. Então, a Sandra foi falando de guardar o seu coração. O que significa guardar o seu coração? Vamos traduzir isso aqui para a psicologia, para a psique, para a alma. Guarde as suas emoções. Trabalhe elas, para que elas não te tomem. Não te tomem, né? E as suas emoções muitas vezes te tomam por coisas que aconteceram na sua história. Por feridas que ficaram na sua alma desde a infância. E elas vão falando aqui, ó. Crenças que dizem para você, pode isso e não pode aquilo. São crenças legalistas. E que já caíram por terra há muito tempo. Crenças do mundo, né? E essas crenças vão marcando suas emoções. Principalmente crenças que foram gravadas dentro do seu seio familiar. Amém? Então, por exemplo, alguns corações que não foram guardados, que não foram cuidados, o que a gente vê que é muito comum, né? Aqui a gente tem mães intercessoras, a grande maioria imagino que casadas, aqui estão os casais. É muito comum pais que não guardaram o seu coração, que não cuidaram das suas emoções, priorizarem o filho ao invés do próprio casamento. Gente, isso é muito, muito, muito comum. E eu vou contar uma história disso. Conte, amor. Manda. Agora? Já. Vocês devem conhecer a história de Rebeca. Vamos pegar um personagem bíblico. Rebeca, né? Abraão, Isaac e Jacó, lembra? Rebeca, esposa de Isaac. A Rebeca teve gêmeos, não foi assim, gente? Vocês conhecem a história, né? E ela é uma referência de mulher da Bíblia por muitas boas qualidades, uma mulher de fé. Então a gente está falando de uma mulher no meio cristão. Olha só, uma mulher cristã, certo? Ela foi escolhida pelo Senhor, né? E gerou Esaú e Jacó. Só que até aí estava tudo lindo. A Rebeca muito gentil também. Como que ela foi escolhida para ser esposa de Isaac? Vocês lembram? Por quê? Ela foi muito gentil e ofereceu água para o funcionário de Abraão, que veio lá com o animal dele, e ofereceu água para o funcionário e para o animal. Então ela foi muito gentil, né? Uma mulher doce, uma mulher escolhida mesmo. Só que ela teve gêmeos. Esses gêmeos, os filhos cresceram, e aí tem aquele BO, né? A gente sabe da história, que eles estavam brigando, né? Para serem... Eles não. Jacó queria o lugar de Esaú, que era o mais velho. E olha só, Rebeca é onde a coisa começa a encrencar para ela, tá? Olha aí, mães, nós mulheres, estou me incluindo, tá bem? Eu sou mãe de 2 filhos homens, adultos já.
A Rebeca tinha uma preferência por um dos filhos, não tinha, gente? Tinha. E era descarado, tá? Por quê? Porque está escrito na Bíblia, não sou eu que estou falando, é o que está escrito. Rebeca amava Jacó. Deixa eu pegar onde está escrito aqui, ó. Rebeca amava Jacó. Não estava escrito assim, ó. Rebeca amava seus filhos. Não, Rebeca amava Jacó. Está lá. E por conta desta preferência, olha o perigo, gente. Olha como um abismo leva a outro abismo. Um abismo leva a outro abismo. Por conta dessa preferência, deu todo aquele rolo. Ela fez uma fraude da bênção. Ela mentiu para o marido dela. Colocou o mais novo no lugar do mais velho, enganando o próprio marido, que já estava de idade. Que não, ele até desconfiou, mas ele não percebeu que estava... Esse marido não percebeu que estava dando a bênção para o filho errado. A Rebeca colocou a roupa do Esaú, do filho mais velho, vestiu com as roupas do filho mais velho o filho mais novo. A mãe, gente, ó, isso tudo foi persuasão da mãe, querendo dar preferência para o Jacózinho dela. Ela coloca pele de cabrito na mão do Jacó, porque o pai ia dar a bênção na mão, né? E o Esaú era peludinho, não era assim na história? Pois é, olha a trama, fraude da bênção. E conseguiu, quem levou a bênção foi Jacó. E aí vem as consequências disso que a gente sabe. A conta foi alta, a conta foi alta. Quem que é a avó aqui? Levanta a mão, por favor. Pastor, eu sei que é, aqui. Olha quantas avós. Eu não sei se vocês têm contato ou não com os seus netos. Penso que a maioria deve ter, talvez até todas. Contato que eu digo é pegar no colo, dar um beijo, não é assim? Eu não sou avó ainda, mas eu imagino que, como falam, né, que é o amor de mãe dobrado, não é assim? Pois é, olha a conta para a Rebeca. Por conta da fraude da bênção, os filhos dela, os irmãos, um queria matar o outro, se separaram, um teve que fugir. Jacó foi lá trabalhar com o tio Labão, que eu gosto de falar que é tio ladrão, tio Labão. Foi trabalhar lá com ele, ficou 20 anos longe da família, 20 anos longe da mãe que dava preferência, ficaram 20 anos afastados. E por conta disso, Rebeca não conviveu com os netos. Rebeca não pegou esses netos no colo, não teve experiência, não conviveu, nem com o filho e nem com o filho do filho. 12 tribos de Judá? Pois é, ela não teve contato com eles. Ou seja, ela criou contenda, ela criou briga, discórdia dentro da própria casa dela. Uma mulher de Deus, né? Entre pais e filhos, entre os irmãos. E aí tem todo o desdobramento na vida de Jacó, que a gente sabe também, né? Aí ele também foi enganado, casou com a mulher errada, enganaram ele, foi escravo, blá, blá, blá. Então tem consequências. Tudo isso para dizer que a gente sabe na mulher da Bíblia que tem a mulher sábia, mulher de Provérbios 31, glória a Deus, e tem a mulher tola, tem a mulher tola. E às vezes, aqui é um alerta para todas nós, não só para as mulheres, para os homens também, os homens de Deus, mas vamos chamar a atenção para as mulheres. A gente está comemorando esse evento de mães intercessoras, a maioria aqui é mulher. Nós costumamos achar que mulher tola é mulher burra, não é? Ah, mulher tola é mulher burra, né? E se eu te falar que ela não é burra, não? A Rebeca não era burra. A mulher tola não é necessariamente burra. Porque existe dois tipos de sabedoria. Dois tipos de sabedoria. A sabedoria que vem do alto, mas existe uma sabedoria humana, demoníaca, carnal, do inferno. É uma sabedoria também. E essa sabedoria humana, carnal, demoníaca, é essa que é a sabedoria tola. Foi nessa que Rebeca caiu. E nós mulheres, nós que somos mães, nós que somos esposas, hoje, para quem é solteiro, pretende formar família, pretende se casar. A mulher, eu acho que vocês vão concordar comigo, a gente é meio que o radar da casa, não é? Quando o filho está doente, quem percebe primeiro, o homem ou a mulher? Mulher. Se o pet, quem tem pet, o cachorrinho, o gatinho, não comeu aquele dia, está meio amoadinho, quem percebe, o homem ou a mulher?
Mãe de pet também tá valendo, né, gente? Eu também sou mãe de pet, tá bom? Até a planta, né? A gente não tem plantinha, a mulher gosta, né? Eu amo plantas, amo flores. Se a minha plantinha ela começa a ficar amarelinha, é ele que vai perceber? Não. A planta vai secar, vai cair, vai petrificar e ele não vai perceber. Quem vai perceber? A mulher, não é assim? Porque a gente tem um radar. Gente, nós temos um radar ali muito bom. A gente capta as coisas. Vocês sabem de onde a gente aprendeu a captar as coisas, né? A mulher. Porque a gente já foi enganado uma vez lá por Satanás no Jardim do Éden. E a gente aprendeu a lição. Agora a gente não é mais tão facilmente enganadas. Nós já fomos lá atrás. Não somos mais tão facilmente enganadas. Então a gente tem esse radar. E aí, esse radar ele pode ser algo que levanta a família, ou pode ser algo que afunda. É a mulher que edifica o lar ou a mulher que destrói o lar. Então, sobretudo, guarde o seu coração, é porque quando eu guardo o meu coração, o coração da mulher sábia, quando eu guardo o meu coração, todo o resto vai ser edificado. Os meus filhos, o meu marido, o meu casamento, minhas finanças, a minha casa, o meu trabalho, minha carreira, minhas amizades, meu ministério, e blá, blá, blá. Meu amor. Porque eu guardei o meu coração. Como você contou o caso de Rebeca, vamos fazer uma leitura com eles rapidamente. Quais são as possíveis emoções que tomaram conta de Rebeca, que fez com que ela agisse dessa forma? Talvez assim, de forma prática, as mães consigam se identificar e os pais também. Porque é muito comum, né? A gente pergunta assim para um casal: você tem preferência em algum dos filhos? Não, imagina, não, a gente não tem não. Mas se você perguntar para os filhos, todos vão dizer que o pai prefere um, a mãe prefere outro e assim por diante. Né? Mas os pais acham que não, imagina, não tem isso não, a gente dá igual para todo mundo. Né? Que emoção pode ter passado na cabeça da Rebeca que fez com que ela agisse dessa forma? Vamos lá, gente. A Sandra vai levar o microfone, eu vou levar o microfone, fica aí, amor. Se você prestar atenção ali, talvez ela tenha feito isso, porque o início ele já fala assim, um versículo: Isaac amava Esaú. Então, se para Isaac, preferido dele era Esaú. É isso que está escrito ali. Talvez Rebeca tenha ido para o lado de Jacó, para de repente ele não ficar sem amor de ninguém. Qual que era a emoção que estava no coração que não estava guardado de Rebeca? Vamos dar nome. Rejeição. Medo que ele se sinta. Sim, a rejeição, medo. Medo. Porque o outro receberia a bênção do pai, era amado pelo pai, e o que o Jacó teria? Será que Rebeca tinha Deus no coração, um amor perfeito que lança fora todo medo? Não. Alguém aqui tem Deus no coração 24 horas por dia para lançar fora todo medo? Então, quantas vezes a gente não comete o erro de Rebeca? Que mais, gente, pode ter acontecido? Alguém arrisca alguma coisa a mais? Bora! Seja livre. Oswaldo, você levantou a mão, pastorzão? Ou foi só um movimento? Mais alguém? Diga. Eu tenho 4 filhos, mas sempre tem um que fala: a senhora gosta mais do outro do que de mim. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Eita, eu não ouvi. O que ela falou? A pergunta dela foi: eu tenho 4 filhos. Por quê? Tem um lá que diz o seguinte: você sempre gosta mais do irmão X do que de mim. Alguém arrisca por qual motivo isso acontece? Isso é muito comum. A caçulinha. É assim, gente, isso é super importante. Olha só como as emoções vão sendo trabalhadas na gente desde criança. Vamos pegar esse exemplo. Para uma criança, não importa o fato, importa como ela interpreta. E vamos considerar que o desenvolvimento de uma criança cerebral, ele vai mudando ao longo do tempo. Então, conforme a gente tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, a gente não tem uma capacidade de discernimento formada. Aliás, ultimamente, a ciência tem mostrado para a gente que a capacidade de discernimento do nosso cérebro, que é essa parte aqui do córtex pré-frontal, que no passado se dava aos 21 anos,
ou 18 anos, por isso que a maioridade era considerada com 18 ou 21, a ciência tem mostrado, por causa dessa vida mais tranquila que os filhos têm vivido por conta do que os pais têm promovido, independente da condição financeira, tem sido mais longo. Então, ou seja, o que era 18 ou 21, por conta de uma vida muito mais difícil no passado, que era assim que se vivia a grande massa, os filhos que estão sendo mais amados ou mais paparicados ou mais mimados pelos pais, a ciência tem mostrado que o córtex pré-frontal, a parte do discernimento, tem se formado agora aos 24 e os últimos estudos estão mostrando que ele tem terminado de se formar aos 30. Aos 30 anos. Aos 30 anos. Por isso, abrindo um parênteses, quando o jovem de 16, 17 anos tem que escolher uma carreira, realmente é muito precoce para fazer uma decisão tão importante na vida, né? Na hora do vestibular. Fecha parênteses. E aí vai criando a ferida na alma, que depois, em nome de Jesus, vai ser curada por Jesus. Deus vai entrar lá e vai derramar sobre ele o amor perfeito. Porque aquela criança pequenininha que não consegue entender que aquela mãe está tendo que dar mais atenção às vezes para um dos filhos porque tem uma condição especial, né? Ou porque está dando para o caçula porque agora ainda tem que dar de mamar, e essa criança em desenvolvimento não consegue entender que essa fase de amamentação exige mais cuidado. Aí o que ela pensa? Começa a pensar que eu fui ou que eu sou rejeitada. E aí começa a criar uma lente no qual ela começa a ter uma visão de mundo onde, se a mãe rejeita, logo o mundo rejeita. E talvez até leia a Bíblia com uma interpretação, em alguns momentos, onde ela ou ele também é rejeitado, às vezes até pelo pai. Porque quando acontece alguma coisa, mesmo já sendo convertido ou convertido, ao invés de acreditar que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, de repente a alma vem e grita. Sabe, uma voz inconsciente de Satanás diz: é com você, tudo é com você, sempre foi com você desde criança. E aí ela entra em tristeza, ou ele entra em tristeza, em depressão, pensamento de morte, ou vício, ou outras coisas mais. A gente não tem tempo, né? Dá para falar de emoção e conectar com espiritualidade muito tempo. Aí a gente optou, né, amor, por deixar fluir no tempo que a gente tem, e a gente está entendendo que a gente está caminhando para isso, então vamos fluir. Então, gente, voltando para Rebeca, ela fez aquilo por medo. E aí quando uma mãe escuta que um filho começa a dizer que, olha, a senhora gosta mais do Joãozinho do que de mim. Desculpe se tem algum João aqui, tá? Tem, né? Sempre tem. Do Fábio, que é meu nome. Gosta mais do Fábio do que de mim. Aí essa mãe vai começar a ficar um pouquinho mais atenta para dar atenção. Mas mesmo assim, aquela filha caçula, ou aquele filho especial, ou aquele filho que não está indo bem na escola, vai demandar um pouquinho mais dessa mãe. Por mais que essa mãe tente cuidar desse filhinho menor. E aí a lente que esse filhinho já começou a formar, por mais que a mãe faça por ele, ele só começa a enxergar o quê? O que faz pelos outros irmãos. E aí, nunca vai ser o suficiente o que a mãe faz, né, amor? Nunca vai ser o suficiente. E ele começa a desenvolver aquela personalidade, ou de rebeldia, ou de ajustar a personalidade para agradar as pessoas e ser aceita ou aceito num grupo. Aí são aqueles que têm dificuldade de dizer não, são aqueles que não conseguem se posicionar, são aqueles que muitas vezes ficam em cima do muro. E o muro a gente sabe que é de Satanás. Ou seja, o sentimento de menos-valia, né? Eu não tenho tanto valor. Muito comum, né, gente? Uma ferida muito comum da alma, né? Eu não tenho tanto valor. Né? E é exatamente... E pensar que... E lembrar, né? Todos os dias que Jesus morreu exatamente para nos dar este valor, né? Amém. E aí, amor, pegando um outro gancho ainda, imagina o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar na fita. Eu perdi. Posso... Pode, continue. Tá, então é o seguinte, volto. tá.
E aí, Sandra? E aí, Fábio? Como é que faz para resolver essa parada aí? Como é que a gente faz no dia a dia, né? Como é que a gente faz dentro da casa da gente? Como é que a gente cuida dessas emoções? Como que a gente faz? Alguém já ouviu a frase, ou até já tenha falado também: eu não posso dar aquilo que eu não recebi? Quem já ouviu falar, levanta a mão. Amor, eu não posso dar aquilo que eu recebi, que eu não ac- recebi, desculpa. Gente, que casal. Era sobre isso que eu queria lembrar. Amém, glória a Deus. Coisa boa, glória, mulher sábia que edifica o lar. Obrigado, Deus. Gente, eu escutei isso muito, acreditei nisso muito tempo, e quando não era convertida, também isso fazia parte até como uma visão de trabalho. Uma pausa antes de você concluir, que eu preciso colocar o meio da história. Você consegue guardar o final? Eu estou preocupada com o nosso tempo aqui, que os pastores vão colocar a vassoura atrás da porta. É porque a gente vai terminar depois dessa. Então é o seguinte, nessa linha de onde uma mãe ou um pai não consegue ver muitas vezes o que está acontecendo porque não experienciou, é verdade. Se você é pai e se você é mãe, se você não reconhece as emoções que precisam ser curadas em você, você não vai reconhecer as emoções que no seu filho precisam ser curados. Então você vai continuar na ignorância e Satanás vai continuar te manipulando para mandar o ladrão para destruir, roubar e matar a sua família, de diversas formas. Então busque conhecer as emoções de você, para que você consiga perceber isso nas pessoas que você ama, começar dentro da sua família, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos. Porque aí aquela frasezinha que às vezes vem na tua cabeça de pensar assim: nossa, mas que bobeira, eu não entendo porque ele fica assim. Nossa, que frescura, por que ela está desse jeito? Gente, que problemático, gente, que problemática. Filho, é tão simples, por que você não faz isso? Aí isso vai deixando de existir, porque você começa a exercitar algo dentro de você que é uma empatia pela dor do outro. Então a sua capacidade, a sua habilidade de amar o próximo como a ti mesmo, ela só vem depois que você é capaz de reconhecer as dores dentro de você e dar, sabe, e acolher em compaixão através do amor, e um amor que a Sandra vai falar, amém? Então, tudo isso para dizer assim a importância da saúde emocional. E essa saúde emocional, ela começa dentro de casa, nos pais, no casal, no casamento, no relacionamento. Sempre que essa ordem se inverte, vai dar ruim. A gente vai ter uma sequência de erros emocionais, uma transmissão de iniquidades, porque essas coisas ainda não vieram para a consciência, para que pudesse ter sido arrependido, confessado, como disse o pastor, renunciado, sabe, e receber a liberdade que Cristo nos deu para acessar mais uma coisa que Ele deixou para você na prateleira dele. Mas aí conta, amor, quem recebeu amor só consegue dar? Amém. Essa frase, eu não consigo dar o que eu não recebi. Então, eu não tive pais amorosos, às vezes não vou conseguir, porque não aprendi, porque não me ensinaram a dar amor. E eles já morreram. E eles já morreram. Eu não sei fazer um reconhecimento do meu filho, dar um elogio. Por quê? Porque eu só levei pancada na minha vida. Eu fui muito criticado. E agora que eu sou pai, agora que eu sou mãe, é assim que eu aprendi. É assim que eu não sei fazer diferente. Ninguém me mostrou nada diferente de bom nesse sentido, nessa área emocional, né? Não sei declarar amor, não sei dar elogio, não sei dar um beijo, eu não sei dar um abraço no meu filho, né? Eu não sei dar um feedback positivo quando muitas vezes tem, às vezes eu me silencio, né? Como que eu vou dar aquilo que eu não recebi, se eu levei só pancada? Pois é. Para o mundo lá fora isso tem sentido, tá? Mas para nós, convertidos ao Senhor Jesus, nós que temos um relacionamento direto com o Senhor, nós que temos uma comunicação, um WhatsApp direto com o Espírito Santo de Deus, não cabe mais este pensamento, porque tudo que nós não recebemos, ou que a gente acha que não recebeu, o Espírito Santo de Deus nos dá.
Jesus já nos deu. Ele, quando morreu na cruz, Ele deu tudo de melhor para nós. Ele nos deu amor, bondade, Ele nos deu paciência, Ele nos deu mansidão, Ele nos deu paz. Tudo isso já nos foi dado. A gente precisa apropriar, acessar isso, como o Fábio disse, naquela estante lá de promessas, de bênçãos. A gente precisa lá e pegar as nossas promessas. Essas promessas e essas bênçãos, às vezes não virão mesmo do seu pai, da sua mãe, da tua história, de irmãos, da sua cidade, da sua cultura. Às vezes não vai vir mesmo, só veio pancada de lá. Mas o Senhor tem uma bandeja, né? Tem um banquete cheio de bênçãos e promessas para cada um de nós, para mim e para você. Então tudo aquilo que eu não recebi, eu consigo dar? Sim, se eu sou uma mulher de Deus. Se eu sou uma mulher de Deus, eu consigo dar. Eu não ganhei do mundo, mas eu ganhei do Senhor. Eu ganhei do Senhor e eu vou dar isso para os meus filhos. Eu vou dar isso no meu casamento. Eu vou dar isso na minha casa. O que eu recebo do Senhor. Porque é o Espírito Santo de Deus que convence do pecado. É o Espírito Santo de Deus que nos consola. É o Espírito Santo de Deus que nos ensina no caminho da fé. E isso é acessível para nós que já temos este entendimento, esse discernimento espiritual. O Espírito vivificado no Senhor. Amém. Para a glória de Deus. Amém. Mas eu tenho uma notícia para dar para vocês. Que está acabando, mas é uma outra, que talvez vai incomodar um pouquinho mais, mas se esse incômodo gere renovo em você. Para que você acesse esse amor de Deus, e já que o pecado tem que ser arrependido, né, pastor Paulo, né, pastora Cláudia? É importante que você entre num lugar de humildade, e a palavra fala muito sobre isso, onde você seja capaz de reconhecer o pior em você, marido, em você, esposa. O pior, mas o pior, as piores coisas que você tem em você, as piores emoções, as piores sensações sobre você e sobre o outro, as piores crenças, que você reconheça tudo aquilo que em você não tem valor, que não presta, que Satanás foi plantando desde lá de trás e faz você acreditar de forma rígida que isso é verdade. Então, quando você entra nesse lugar de humildade e começa a reconhecer isso, você fala: sim, eu sou insegura, sim, eu sou controlador, sim, eu sou mole, sabe? Sim, me falta atitude. E tudo mais que vier. Quando você reconhece isso, as emoções em você que estão atuando em você, você então vai entregar para quem? Deus nos mandou Jesus na cruz. Então você vai entregar aos pés da cruz. Amém? Então, para a gente encerrar, a gente vai fazer uma dinâmica. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé. E aí, você que está com a sua esposa ou com o seu marido, ou com seus filhos, vocês então deem as mãos, vocês dois, ou vocês, a família toda. Se você estiver em grupo, você pode dar as mãos, ou então ficar num lugar mais introspectivo de você com você. É um convite. Amém? E a gente vai fazer o seguinte: todo mundo aqui acredita que Jesus é o único que pode nos levar ao Pai? Amém ou não amém? Amém? Acredita que Ele veio quando Ele morreu na cruz e ressuscitou, e Ele venceu a morte e venceu Satanás para libertar os cativos? Amém ou amém? E para nos dar a vida eterna? Amém ou não amém? Então, glória a Deus. Porque para você que acredita nisso, eu vou convidar você a fechar os seus olhos. Respira profundo. E assim, de olhos fechados, eu convido você, puxando o ar, a se conectar em amor e gratidão pelo Pai. Esse Pai que te escolheu, que já te conhecia antes da formação do mundo. Esse Pai, conforme diz em Jeremias, Ele escolheu uma mãe, um ventre, e colocou você lá dentro. Isso. Talvez ao longo da sua vida não tenha sido a melhor história. Muitas coisas aconteceram, muitas emoções você teve que segurar, teve que guardar, ou não conseguiu lidar. Mas o fato é que você está aqui hoje. Isso, se conecta em gratidão, em
em amor ao Pai. Isso, você está aqui hoje. Então, agora eu vou pedir para você, se você está sozinho, lembra da sua família. Se você está com a tua esposa ou com o teu marido, em silêncio, vão refletindo na sua introspecção, quais são as emoções que não estão levando a sua família para acessar tudo aquilo que Jesus já disponibilizou para você. Medo, raiva, insegurança, reatividade, desejo, compulsão, impulso, ingratidão. Quais são as emoções? Aí eu convido você, ainda de olhos fechados, a fazer o seguinte. Ele está te convidando para você entregar essas emoções que estão atrapalhando a sua família, a sua vida familiar, aos pés da cruz. Isso. Entrega para Isso. Veja a cruz na sua frente. A cruz com Jesus, em Cristo, ela é suficiente. Entrega o medo, entrega a insegurança, entrega a rejeição, entrega o abuso, entrega toda e qualquer emoção negativa ou descompensada, entrega a rigidez, entrega a raiva, entrega a vingança. E talvez você possa dizer agora para o Senhor Jesus: Senhor, eu cheguei até aqui e reconheço que eu não estou dando conta. Eu não estou dando conta dessas emoções que me atrapalham. Senhor, eu reconheço a minha limitação e reconheço também a minha dependência, Senhor, a minha dependência total a Ti, Senhor. Senhor, então neste momento eu entrego a Ti, Senhor, as minhas dores emocionais, Senhor. A falta de perdão. Senhor, cuida das minhas emoções. Eu entrego o meu coração a Ti, Senhor. O meu coração a Ti, Senhor Jesus. E desse lugar, com seu coração entregue, você já ouviu sobre o fruto do Espírito. E se você não tem eles todo na sua cabeça, está tudo bem. Só vai trazendo as emoções que a partir de agora você escolhe pegar nessa estante, nessa prateleira que Jesus deixou para você. Talvez seja mais amor, mais compaixão, mais perdão, mais confiança, mais coragem, mais força. Quem pôs força, escolha confiança. Quem pôs coragem, escolha confiança. Mais ação. Isso. Ele disponibilizou isso para você. Em Cristo você nova criatura é. Acessa, pega isso e leva para tua família e agradece ao Senhor. Porque quando você voltar para tua casa, em nome de Jesus, são essas emoções que você vai semear na sua família, você vai semear com a sua esposa, você vai semear com o seu marido, com seus filhos. Se a gente não falou alguma emoção que você escolheu, toma posse, porque Jesus sabe. Jesus sabe. Amém, 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 queridos. Podem abrir os olhos. Amém, glória Pai. a Deus. Pai, em glória nome de a Deus. Jesus, nós te agradecemos por esse momento, por essas vidas. Derrama uma porção maior do seu amor que lança fora todo medo, Jesus. Pai, sobre essas vidas, Pai, na família deles, no coração deles, Pai. Assim como o pastor Paulo e a pastora Cláudia falaram das ferramentas, entrega novas ferramentas que vêm do alto, para que eles e elas saibam lidar melhor com as suas emoções dentro dos seus lares, e que as suas famílias sejam transformadas, que a sua mente seja renovada. E nós temos aqui a total certeza que essa família só pode estar em Ti
se a gente fizer isso do lugar do seu amor, papai. Nós te amamos, nós somos muito gratos, e através de ti, Jesus. E a gente volta para casa, depois que terminar, ainda tem bastante coisa para acontecer, dando a partir de agora total liberdade, mais liberdade do que até então foi dado, para que o Espírito Santo fale contigo, para que quando você fizer algo errado ele te incomode, para quando você sair do seu equilíbrio ele fale com você, sussurre em você, mas que ele te mostre, para que você vá acessando cada vez mais a nova criatura em Cristo. A cruz e Jesus é suficiente, não precisa de mais nada, eles são suficientes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Palmas para Jesus, nosso Rei. Em nome de Jesus. Pastora. Pastor. Bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de chamar os pastores, todos os pastores e pastoras, e nós vamos juntos abençoar as famílias. Todos que são pastores, não só aqui da Água Viva, mas os pastores, se os pastores também ainda estiverem aí, da igreja de Pinheiros, se você é pastor, vem aqui, e nós vamos levantar um clamor pelas famílias. Pode subir aqui. Glória a Deus. O Senhor criou a família, e Ele tem todas as bênçãos para derramar sobre nós. E em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje com a sua bênção. Amém? Eu queria passar para o Maurício, que vai dar uma palavra para a gente orar. Amém. E aí nós vamos encerrar. Vamos ficar em pé antes de nós orarmos. Quero só compartilhar algo que o Senhor tem colocado no meu coração quanto aos casais aqui. A Bíblia diz que a casa dividida entre si, o Senhor fala, ela não prospera, né? Ela não subsiste. E sintetizando aquilo que o pastor Paulo compartilhou e que o Fábio e a Sandra compartilharam, presta atenção nisso em nome de Jesus. E fazendo uso desse último versículo que estava aí, acerca de que Isaac amou mais a Jacó, a Esaú, por conta da sua caça, não é isso? E Rebeca amou mais a Jacó. Eu quero te fazer um apelo, antes de nós orarmos, a você junto com a sua esposa, pedir perdão por um lar muitas vezes dividido. Sabe por quê, queridos? O pai ama performance e a mãe ama sensibilidade. O pai inclina o coração dele aos filhos que performam bem, caçam bem. E a mãe inclina o coração dela aos filhos que ela percebe que são mais sensíveis. E a gente, sem perceber, a gente gera essa cisão nos nossos filhos. Daí irmão se levantar contra irmão. Amém? Eu sou fruto de um lar que eu não conseguia furar a unidade do meu pai e da minha mãe. Não conseguia. Isso foi muito bom para o meu caráter, porque eu aprontava. Minha mãe, eu já falei para você, né? Minha mãe fundou o UFC, o MMA, minha mãe que fundou. Punha a gente no octógono e valia tudo. E o meu pai chegava, ela contava com um requinte de detalhes para o meu pai, e aí eu, de novo, dançava o samba do crioulo doido. E eu lembro muito claro na minha mente que um dia eu olhei para eles e eu falei, eu não consigo furar o bloqueio. Isso foi muito importante para mim. Eu sinto do Espírito Santo de Deus te fazer esse apelo antes de nós orarmos. Talvez você, enquanto pai, tenha
dado predileção à performance dos seus filhos, quer seja homem ou mulher. Talvez você, enquanto mãe, tenha dado predileção à sensibilidade dos seus filhos. Isso tem gerado colunas estranhas e altares estranhos dentro da tua casa. É necessário que a gente reconheça, a gente peça perdão e que a gente coloque o Senhor no seu devido lugar. E conhecereis a verdade vos libertará. Então você que está com teu esposo, com a tua esposa aqui, se eventualmente ele ou ela não está aqui, que você possa fazer essa reflexão, levar para sua casa. Eu entendo no espírito que você está representando o seu lar aqui. Quem está me ouvindo, diga amém. Junta com o teu esposo, com a tua esposa aí um pouco. Junta com ele aí. Eu quero que você abra a sua boca e você peça perdão a Deus junto com a tua esposa, com o teu esposo. Se você eventualmente tem gerado uma divisão dentro da tua casa sem perceber, fruto de uma natureza sua, fruto de uma natureza masculina ou feminina, fruto de uma tendência, que gera uma tensão dentro da tua casa. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos ver lares transformados, restaurados, queremos ver lares frutíferos, Pai. Queremos ver filhos saudáveis. Esse movimento, Deus, que nasceu no seu coração, é a fim de ver filhos saudáveis, transformados, restaurados. Ver filhos, Deus, que possam frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Nós, Deus, enquanto homens, mulheres, casais, representantes do Senhor nesta terra, da família do Senhor nesta terra, queremos te pedir perdão, Senhor, se temos gerado divisão dentro do lar sem que nós ao menos possamos perceber. Senhor, perdoa, Senhor, perdoa as nossas predileções, perdoa, Deus, quando nós estamos distraídos, permitindo qualquer tipo de coluna, de altar dentro da nossa casa, que tenha gerado, Deus, qualquer tipo de dissensão entre os nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, promove um milagre agora, Senhor. Se há lares aqui divididos, se há irmãos aqui divididos, se há irmãos que têm se levantado contra outros irmãos, e nós sabemos que isso tem sido, Pai, tem sido originado, tem sido oriundo, muitas vezes, de uma relação dividida dos pais, sem que eles ao menos percebam. Pai, em nome de Jesus, nós queremos fazer um concerto contigo agora, nos nossos lares, na nossa vida, Senhor, emocional, com o nosso cônjuge, Senhor, no nosso casamento, no nosso matrimônio, porque nós queremos ver toda a nossa geração bendita, como diz a tua palavra, porque o Senhor visita por 1000 gerações aqueles que são teus. Pai, em nome de Jesus, o Senhor, nós, Pai, declaramos a tua palavra, Senhor, ela é como um martelo que esmiuça toda a rocha, Senhor, a fim de que nós possamos ver o teu agir, o teu manifestar. Por isso nós, como famílias do Senhor, nós reconhecemos, Senhor, que por muitas vezes temos agido distante daquilo que é a tua boa, agradável e perfeita vontade. Nós fazemos um concerto contigo agora e declaramos destronado todo valente, declaramos caído por terra e vencido em nome de Jesus. Opera o teu milagre, Senhor, nos lares, nas vidas e a partir das nossas vidas, a partir de cada casal e de cada família aqui representada. Opera o teu milagre, alcança os filhos dos filhos e faz segundo o teu querer e a tua vontade, em nome e na autoridade de Jesus Cristo, Senhor, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Estamos